estúdios, mais esse programa com sempre um convidado para vocês dentro da área de saúde, tá? Hoje nós temos aqui o prazer de ter uma reumatologista aqui para a gente pegar e bater um papo gostoso com todos vocês. E eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tenho um prazer maior ainda de estar com ela entrevistando para todos vocês aqui ao vivo. A partir de agora, vocês, internautas, tenham acesso para com a gente aqui e pegue aqui embaixo, ó, aperte o botãozinho, compartilhe, tá? Participe aqui com a gente, mandando suas perguntas, interagindo com a gente, porque só Web TV isso é capaz. É só aqui que assim é capaz. Numa televisão normal, você não tem esse processo. E aqui você tem. Você pode pegar, entrar com a sua pergunta, a sua dúvida e linkar com a gente diretamente aqui em pleno ar com a gente. E temos aqui então, como eu tinha dito, a doutora Kátia Minami, tá? Que é médica reumatologista e está aqui nos nossos estudos. Muito boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde, doutora Ângela. Eu gostaria aqui de pedir permissão para você, de chamar de você. Claro. Tá bom? Claro. Então daqui para frente não tem doutor aqui, nada disso. Tá, nós precisamos bater um papo aqui com todos os nossos internautas e colocar para eles sobre uma série de assuntos. Eu sei que o assunto de hoje é difícil, é polêmico, que é a fibromialgia. Mas antes de mais nada, antes de entrar no assunto fibromialgia, doutora, eu gostaria de você falasse alguma coisa sobre a reumatologia. O que a reumatologia trata? É um tratamento feito em consultório, em ambulatório, em hospital? O que a reumatologia é? Então, Ângelo, reumatismo mesmo, essa palavra reumatismo, nem eu sei o que é. Quando um paciente me pergunta, o que é reumatismo? Eu tenho reumatismo, eu falo, reumatismo são milhares de doenças, né? Tem muitas doenças. Eu falo, então, reumatismo é tudo que o reumatologista trata. Dentro dessas doenças, então, uma coisa minha que eu aprendi, né, onde eu me especializei, a gente separa em reumatismo de sangue, por exemplo, são as doenças que você tem uma causa sanguínea levando ao problema, e tem a estrutural, que a gente chama de reumatismo de partes moles, né, que inclui tendinite, artrose, bursite, osteoporose, que são as doenças mais, assim, fibromialgia, né, que a gente vai falar de partes moles. Perfeito. Então não tem nada no sangue. Então, né? não necessariamente o reumatismo é uma dor nas juntas, como se dizia antigamente. Não é só nas juntas. Não só, né? Não tá. Só nas juntas. A fibromialgia está aí para... Certo, a tendinite também está aí. Exatamente. Então, a dor nas juntas é uma queixa principal, tá, né? Mas não é só ela. Tá então... certo. Bom, então, doutora, como é que a senhora poderia colocar para a gente, para os nossos internautas, para que eles entendessem, o que é a fibromialgia? Então, fibromialgia, na verdade, ela é uma síndrome, tá? Porque ela não é uma coisa só. É um conjunto de sinais e sintomas, sendo que o principal é dor. Tem que ter a dor no corpo todo e crônica, né? A crônica significa um período maior de 3 meses. Então, essa seria a definição. Dor no corpo todo, crônica, com um período de mais 3 meses. Essa é a definição. Como é uma síndrome, então tem não só dor, mas está incluído outros sintomas, né, que fazem parte obrigatória do quadro. Então, todos estão associados, né, com alteração do sono, né? Então o paciente tem um quadro de sono não restaurador, então às vezes até tem quantidade, mas a qualidade é ruim. Fadiga, né? E consequentemente tem a fadiga, alteração do humor, alteração até do cognitivo, que é memória, atenção, concentração, em alguns casos até somáticos, como alteração intestinal, urinária, bexiga. Então é um complexo, mas é dor no corpo todo e por mais de 3 meses. E quando pega, a senhora falou muito em relação à bexiga, intestino e tal, tanto pode prender quanto soltar? Quanto pode soltar. Quer dizer, é uma disfunção. Disfunção. É isso, a mais comum é a síndrome do colo irritável, tá, né? E a retenção urinária. Tá. Né? Então, assim, são a mais comum, mas pode ter os dois. Na verdade, na fibromialgia pode ter de tudo. Pode caber tudo. Porque tem alteração neurotransmissora, então pode acontecer de tudo, tá, né? Certo. E, doutora, como identificar essa doença? Qualquer dor muscular pode ser um indício da doença? Então, primeira coisa, tem que ter a dor no corpo todo, né? Então, assim, a gente fala da cintura para cima e cintura para baixo. Então, se um paciente vem, eu tenho dor no braço e acho que eu tenho fibromialgia, eu falo, não,
Fibromialgia, a pessoa pode começar com a dor no braço, mas depois começar nesse também, na perna. Não é localizada, né? Não é localizada, é Ah, difusa. Interessante, tá. Né? Então é uma dica para o médico, até quando já localiza, você já fica, fibromialgia acaba indo lá mais para baixo, né, de hipótese diagnóstica. Então Perfeito. é a dor difusa. Na reumatologia, acho que em outras especialidades também a gente usa critérios diagnósticos, que a gente usa para poder ajudar no diagnóstico, mas não precisa ser mandatório. No caso da fibromialgia, além da dor difusa, que é da cintura para cima, cintura para baixo, lado direito e lado esquerdo, por mais de 3 meses a gente também tem uns pontos dolorosos, né? Que são 18 pontos já pré-definidos que a gente aperta e tem que ter pelo menos 11 desses pontos. Como é que é? Então, são 18 pontos. 18 pontos, que a gente já tem uma colinha, um desenho, né, dos pontos. Tá. E a gente aperta eles e tem que ter pelo menos 11 desses pontos doloridos. Tá. Já temos uma pergunta aqui, doutora. Muito obrigado, viu, Ivani? Ivani está fazendo uma pergunta para a gente. Ela é de Santos, tá? Certo. Doutora, essa dor está envolvida com o cérebro? Pode ser algo criado na cabeça e não físico? Então, antigamente, né, quando a fibromialgia ainda não foi considerada como doença, que é recente, foi em 1990 que ela foi introduzida, que teve um código internacional de doença. Achavam que era psicológico, né, a pessoa não está sentindo, mas hoje em dia não. Existe sim a dor real, né, existe, os pacientes têm um desequilíbrio aí dos neurotransmissores, então todo mundo tem um termostato para sentir dor. Então quem tem fibromialgia tá desequilibrado, né, tá ligado, tomadinha a mais de dor que não era para estar ligado, né? Então tem sim neurotransmissor, no caso mais específico é a substância P que está diminuída, que controla, liga ali, liga aqui. Então não é do cérebro, porque tem neurotransmissor, mas não é psicológico. Existe mesmo real essa dor. E me fala uma coisa, como que vocês fazem para diagnosticar essa doença? Existem exames que ajudam o médico a descobrir uma doença como essa? Então, por ser a causa, esse desequilíbrio, né, que eu estava falando agora dos neurotransmissores, então eles estão ligados a mais, a gente não tem exame laboratorial, que é o que dificulta o diagnóstico, e geralmente os pacientes rodam em vários médicos até chegar na gente, né, então tem que ter muito, o diagnóstico é clínico, né, então a gente pede exame às vezes para descartar outras patologias que parecem ou que podem estar acompanhando. Perfeito. Mas o diagnóstico é totalmente conversa e exame físico, só. Outra pergunta, Edna Alves, aqui de São Caetano. A fibromialgia atinge mais homens ou mulheres? Obrigado, Edna, pela sua participação, tá? Atenção, internautas, continue mandando suas perguntas, tá? Clique no Participe e mande suas perguntas aqui pra gente. Programa Saúde em Dia, aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Só recolocando novamente, Edna Alves pergunta: a fibromialgia atinge mais homens ou mulheres? São 9 mulheres para um homem. Puxa vida! Então as mulheres. Só que esse um homem às vezes sente mais dor do que as 9 pega juntas. Esse homem, tá. Ele é bem dolorido, mas é muito mais comum em mulher do que em homem. Puxa, 9 para 1? 9 para 1. Bom, falando em diagnóstico, por que a doença demora para ser identificada? Por que deixa os médicos confusos? Então, exatamente por não ter um exame, né? O médico às vezes tá com pneumonia, vão fazer um raio-x e já vê lá que tem a pneumonia. Na fibromialgia, não. Então, é muito mesmo de experiência clínica, e o especialista que mais estuda é o reumatologista, né? Então, a gente experiência clínica e exame físico, então não tem, por isso que acaba ficando, ou né? seja, seria estudo dos 18 pontos dolorosos, tá? E mais o descarte, quer dizer, aqui deu 11 pontos, e mais o descarte através dos exames específicos. Exatamente. Nesses exames, vocês chegam a solicitar os exames que são padrão em relação à parte nervosa, tipo eletroneuromiografia, tal, ou isso é só em casos extremos onde você tem uma dúvida muito grande? Em casos extremos. A gente pede muitas vezes, Ângelo, mais exame de sangue geral, por exemplo, o hipotiroidismo pode imitar uma fibromialgia. Né? Então, uma mulher entrando na menopausa também pode imitar a fibromialgia. Uma doença reumatológica, esse do sangue que eu falei também, ou às vezes está associado, então é mais sangue e estrutural, né? Será que ela tem dor no corpo todo e uma
uma dor mais no ombro, vamos ver se não está com uma tendinite aqui, né? Tá, e não é tá, nada. uma bursite. Exatamente. Mas o quadro clínico já diferencia bastante, assim, quando é mais localizado. Tá, aí você já descartaria uma fibromialgia. Mas pode estar associado, nunca é, não é... Então, antigamente falava fibromialgia é diagnóstico de exclusão, né? Tá. Não, porque pode ter associado tendinite com fibromialgia. Perfeito, Né? Pode ter as duas perfeito. coisas. E me fala uma coisa, a nível de consultório, você já tem uma estatística de quantas pessoas, assim, por semana você diagnostica uma fibromialgia? Então, os estudos, né, brasileiros falam que num consultório de clínica médica é mais ou menos 5% dos pacientes. E num consultório de reumatologia de 15% a 20%. Nossa, é bem alto. É bem alto. E associado, o quadro também se encontra no mesmo patamar, mais ou menos isso. Quer dizer, é contando o associado e contando o... Tá. Como a gente trata dor, né, Tá. Reumatologia, outras patologias também tem dor, então tem bastante associação. Entendi. Tem bastante associação. E me fala uma coisa, como é que é o tratamento disso? Tá? Existe um tratamento específico ou também é um tratamento, quer dizer, muito amplo, tá? Gostaria de deixar essa pergunta no ar. Nós já vamos para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Obrigado a todos os internautas que estão nos buscando para perguntas e tirar as suas dúvidas, tá? E nós vamos participar daqui a um minutinho, tá? Nós voltamos já já. E nesse próximo bloco nós vamos entrar com o tratamento da fibromialgia e outras perguntas que vocês quiserem fazer, tá? Até já já, aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Nós vamos e voltamos já. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, estamos de volta aqui no programa Saúde em Dia com a doutora Kátia Minami aqui no nosso programa. E ela é reumatologista. Estamos falando sobre um assunto difícil de ser abordado em relação a todos os médicos, porque tem um diagnóstico muito difícil, que é a fibromialgia, tá? Estamos aprendendo muito a esse respeito. Eu, enquanto médico, imaginem vocês, enquanto internautas. E vocês aqui no programa Saúde em Dia, da Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal, podem continuar com suas perguntas. É só clicar aqui, olha, no Participe e interaja com a gente fazendo suas perguntas e tirando suas dúvidas aqui com a doutora Kátia Minami, aqui no programa Saúde em Dia. Doutora Kátia, antes de mais nada, eu gostaria de saber o seguinte, a senhora tem consultório? Como é que as pessoas que estiverem interessadas em falar com a senhora, elas vão entrar em contato? O meu consultório fica em São Bernardo, tá? Eu vou passar o telefone, de repente, se alguém tiver interesse, é 4332-6744, em São Bernardo. Eu gostaria de colocar vocês internautas, que é o seguinte, eu sempre não canso de colocar que é o seguinte, você, internauta, homem, mulher, criança, com mais idade ou menos idade, confie no seu médico, tenha o seu médico de confiança, tire suas dúvidas com o seu médico, vá a um médico, não fique se automedicando, tá? Disso depende uma série de coisas que vocês vão ver na sua vida, tá? Lá na frente. Procure seu médico, a doutora Kátia está aqui para isso, para tirar as nossas dúvidas, tá bom? Doutora, eu deixei no ar uma pergunta, né? Que foi, como funciona o tratamento da fibromialgia? Existe um tratamento específico ou ele é um tratamento amplo? Como é que é? É um tratamento amplo, né? Como tem associação de vários sintomas aí, como eu falei, então não a gente chama de multidisciplinar. Algumas vezes a gente precisa, o reumatologista muitas vezes já consegue englobar tudo, mas a gente pede ajuda, às vezes de um psicólogo, de até um personal trainer, porque a atividade física aí corresponde a 50% do tratamento. Puxa vida, tá. Né? E principalmente atividade física aeróbica. Né? Então é multidisciplinar mesmo, não adianta querer... Multidisciplinar,
E o reumatologista entra, a gente entra com a parte drogas, né? Com o medicamento, mas metade da laranja é por conta do paciente. E esses medicamentos, eles seriam o quê? Enquadrados em que setor? Então, o primeiro que a gente usa são os que a gente chama de antidepressivos. Tá. Né? Só que não é para essa função para depressão. Tá. Né? A função mesmo porque eles ajudam a equilibrar esses neurotransmissores que estão desequilibrados aí na fibromialgia. Né? Então, alguns pacientes às vezes têm um preconceito, sabe? Nossa, mas eu vou tomar um antidepressivo? Antidepressivo, acho que você confundiu, doutora. Não, porque a gente usa eles, né, para haver esse equilíbrio. E junto os analgésicos, né? Esses medicamentos, eles demoram um pouco para começar a fazer o efeito. Então, a gente vai apagando o fogo, né, com analgésicos, anti-inflamatórios. Temos mais uma pergunta aqui da Gabriela Canaúba. Ela é de Mauá. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela sua intenção, tá? E você clicar com a gente aqui, sempre nas segundas-feiras, às 17h30, aqui na Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Existe cura para fibromialgia? Então, cura não existe. Eu falo para os meus pacientes que existe controle total e a gente pode falar que é cura, então. Mas a gente sabe que sempre vai ter lá o desequilíbrio, uma vez que já teve, ele pode existir. Então, a resposta seria não, mas não tem um controle que seria como se tivesse curado. Então, um paciente que já teve uma fibromialgia, a senhora já tratou dele e tal, então vamos colocar que ele tem uma tendência a isso. É isso, tem uma tendência. Ele sempre vai ter, ele tem que ficar de sobreaviso, não exagerar, não pegar muito peso, não fazer muito esforço, não submeter a grande estresse. Exatamente, ou seja, porque até uma coisa mais ampla, né? Tá. Até o estresse emocional é um dos principais gatilhos que faz desencadear, né? A gente fala que são os fatores de risco, né? Gatilho mesmo. Então o estresse é um deles. E mesmo que, olha, eu estou curado, eu não sinto mais dor, tal, não pare de fazer exercício. É isso. E não pare de ir no seu médico. Exatamente. As duas, né? Porque a dor pode voltar e voltar toda, né? Então, é verdade que ainda não se conhece a causa da enfermidade? É verdade. Então, tem essas especulações de ter esse desequilíbrio, né, dos neurotransmissores que controlam a dor. Então, mas não sabe se é genético, se não é genético, se é hormonal, né, se os hormônios estão... O hormônio hoje em dia já está meio descartado, porque tem mulheres fora na menopausa. Então... seria esse, o desequilíbrio dos neurotransmissores. Mais uma pergunta, Luana, de São Bernardo do Campo, tá? A fibromialgia tem a ver com depressão? Tem a ver, mas assim, a gente não sabe se elas andam juntas, se uma causa a outra, mas tem sim a ver. Do quadro clínico que existe junto com a dor é a alteração do humor, né? E dentro dessa alteração do humor está a depressão. Tem a depressão, a ansiedade, mas a depressão faz parte. Então, assim, só que a gente não tem como saber se a depressão que causou a dor, se é a dor que está levando à depressão, né? Mas a gente sabe que uma piora a outra. Que elas caminham juntas. Elas competem aí no meio. Caminham juntas. Esses medicamentos que se entram em relação à depressão, eles ocasionam sonolência, não? Então, muitos desses que a gente usa podem causar sonolência, não todos. Tá? Mas como o sono é ruim também nos pacientes com fibromialgia, então a gente acaba já colocando uma forma de tratamento também para o outro. Coelhos. Exatamente. E existe alguma forma de evitar a doença? Olha, evitar mesmo, eu acho que não. A pessoa que... É difícil falar, não fique estressado, não tenha nenhum trauma, né? Porque a gente não prevê. Então, evitar mesmo não comer aquilo, não tem como evitar, não. E a senhora falou agora há pouco que há tempos atrás, se confundia muito com alguma coisa em relação à tireoide, e mais uma doença que menopausa, né? Tal, seria alguma coisa mais sistêmica, né? Tal. E isso não se comprovou isso mais. Não, é outra patologia, outro canal. É outro canal, porque na hipotireoidismo você tem a alteração lá do sangue que mostra que a sua tireoide não está funcionando. Na menopausa, a mesma coisa. Né? Você pode até ter associado um hipotireoidismo com, mas
Cada um é cada um. Entendi. Qual a dica que a senhora daria para uma pessoa que tenha fibromialgia? Então, fibromialgia é atividade física, né? Uma atividade física aeróbica, principalmente, que o aumento da frequência cardíaca que vai produzir uma substância que vai equilibrar esses neurotransmissores. E associado pode-se fazer relaxamento, massagem, alongamentos, uma especialidade médica que hoje a gente considera como especialidade médica já é a acupuntura, né? A acupuntura, assim, para fibromialgia, nos pacientes difíceis que às vezes já esgotou medicamento ou tem efeito colateral, porque os medicamentos têm efeito colateral, a acupuntura ajuda bastante também. Quais seriam os efeitos colaterais que os medicamentos eles teriam aí? Então, remédio, né? Então pode dar palpitação, pode dar mal-estar, pode dar dor de estômago, dar muita sonolência ou às vezes tirar a sonolência, alteração de libido, até isso também pode dar. Vida, mas assim, a gente consegue controlar, a gente vai sempre, né, dali, daqui para tentar, mas esse remédio 50% só do tratamento, né? A senhora já viu algum caso de fibromialgia ao extremo que se precisou internar essa paciente? Assim, né, geralmente eles internam mais pela psiquiatria. Tá. Sabe, assim, porque... Pelo fator psiquiátrico e não pelo fator físico. Exatamente, assim, tá. aí que acaba piorando o fator físico, mas de internar pela fibromialgia, não. Mais uma pergunta? Marcelo Moraes, obrigado Marcelo pela sua audiência, tá bom? A dor afeta o humor da minha mulher. Faço de tudo para ajudar, mas não consigo. O que fazer? Exatamente, então a alteração do humor é um dos sintomas associados à dor, né, que a gente não sabe, que elas andam juntas, que pode ser tanto agressividade, quanto ansiedade, quanto depressão. Então tem mulher, a maioria é mulher, né, fica lá mais quietinha, algumas mais agressivas. A gente fala colaborar, né, entender a doença, o familiar junto, entender que faz parte da doença e estimular o tratamento. Para poder melhorar a relação, mais uma vez, né? Quer dizer, se enquadra aí no médico. Primeiro, procura o médico, né? Procure um médico, um reumatologista para poder tratar e aí melhorar o humor, né? E um conjunto. Pelo que eu entendi, o seu maior parceiro nisso tudo é o psiquiatra ou não? Então, quando a dor é o principal e a gente tem a depressão junto, uma ansiedade, esse quadro de alteração de humor, às vezes só tratando aqui o reumatologista consegue. Tá. Às vezes não, eu falo, até consegui controlar a dor, mas esse quadro depressivo dela, ou da ansiedade, vou pedir uma ajuda para um psiquiatra, para mim entrar com medicamentos mais específicos, né? Mas 90% a gente consegue tratar só com porque às vezes são os mesmos. Doses que mudam, né? Como eu falei, a gente então acaba pegando também a parte do humor. Outra pergunta, de Douglas, de São Bernardo do Campo. A doença, fibromialgia, pode ser genética? Então, tem umas especulações, né, de estar genética envolvida, que a gente vê grupos familiares que tem. Então, não é hereditário, que vai obrigatório passar de mãe para filho, mas assim, você vê irmão, sabe, uma tia com um sobrinho, então, mas não tem nada cientificamente comprovado que seja genético. Perfeito. Em relação à própria fibromialgia, existe algum componente de consultório de observação? Se ela dá mais em pessoas mais obesas, mais magras, ou se a pessoa é magra e depois por ansiedade começa a comer, ou então se ela é gorda e começa a emagrecer, existe algum estudo a esse respeito? Não, estudo mesmo não. Na minha prática... Observação. Na minha observação, eu tenho muitos pacientes que eram obesos e fizeram a gastroplastia e agora estão com um quadro fibromiálgico. Né? Interessante. Não tem nenhum estudo científico comprovando gastroplastia com fibromialgia. A gente não sabe se é um trauma para o organismo, porque na verdade você fez a gastroplastia para emagrecer tudo, mas para o organismo é um trauma. Ele não está, né, não estava querendo emagrecer. Quem estava querendo emagrecer é a pessoa. Então tem sim, só se for essa relação, mas não tem o mais gordinho, o mais magrinho, os dois podem ter. Entendi. Será que tem alguma coisa a ver? Uma gastroplastia, a pessoa ela emagrece e ela perde muitas vitaminas e uma perda crônica, né? Exatamente. Eu tenho muitos pacientes que fizeram a cirurgia, né? A redução,
tá? E pelas técnicas mais antigas, principalmente, elas deixavam a desejar um pouco em relação a anemias profundas. E pessoas têm que tomar o seu sorinho de Noripurum, sabe, com Noripurum e tal, semanalmente e tal, e não chega lá. Pode ser, né, que tem alguma coisa a ver, sim. mas é tudo por observação, nada tudo, em relação a estudo, né? Nada, não tem nenhum estudo mesmo, é tudo Perfeito. sobre observação. Maria Lúcia, ela faz obrigado, Maria Lúcia. Tem alguma idade para se ter a doença? Existe uma média? A maioria dos pacientes são acometidos entre a idade de 30 a 45 anos, né, que é aquela idade fértil. Na verdade, Tá. a maioria são esses, mas existe também na infância. Então, o reumatologista pediátrico, que é uma outra especialidade, também tem tratado a fibromialgia, e como pode também acometer mais idoso, mas a maioria é essa idade, de 30 a 45 anos. E é uma idade produtiva também, né? Exato. Talvez a idade mais produtiva da vida de uma pessoa, né? É produtiva, Né? exatamente. Onde é uma idade que existe uma maior responsabilidade, maior carga de trabalho. Quer dizer, esse já seria para a parte física e mental também. Quer dizer, mas que a senhora falou agora há pouco. gatilho, né? Exatamente, um gatilho para você pegar outras doenças, né? Exatamente. E me fala uma coisa, o reumatismo e a fibromialgia, a senhora também já pegou isso junto? Já, é muito comum. É muito comum? Muito comum ter associação de lúpus, Tá. né, que é uma doença reumatológica sistêmica. Sistêmica, né? Sistêmica, que está Tá. lá no sangue, que você tem uma causa com fibromialgia. Tá. Né? Artrite reumatoide com fibromialgia. Né? Eu já educo meus pacientes para já diferenciar as duas coisas. Né? Tanto é que eu falo, tá com dor, qual das duas? É a da fibro ou a da artrite? Porque tem características e aí o exame laboratorial ajuda. Entendi. Né, de saber se é do reumatismo ou se é da fibromialgia, mas é muito comum. E tem casos, por exemplo, que a senhora está tratando da artrite reumatoide, artrite gotosa, do lúpus e tal, e melhorou. Pelos exames, sabe, os fatores todos melhoraram, mas a dor não melhorou. Então, é aí que a senhora pega aí, e fala assim, poxa, agora o que está se sobressaindo é a fibromialgia. Exatamente, a dor difusa. Difusa, né? Então certo. eu tenho aquele, né, tenho gota lá no dedão Perfeito, do pé. Perfeito. E agora dor no corpo todo, né? Ou às vezes tem paciente que tem artrose na coluna, que Perfeito. dói praticamente o corpo todo. Não é verdade? Sim, Só que às vezes sim. a artrose nem está tanto no exame e a pessoa tem muita dor. Os ortopedistas ficam, às vezes, nossa, mas não está com tanta lesão para ter tanta dor. Né? Aí começa, tem aí sono ruim, fadiga, alteração do humor, né? Como eu falei, até alteração de memória, concentração, atenção. Então a gente vai associando essas coisas, né, batendo com o exame para fazer um diagnóstico. Poxa vida, é importante, não? Uma doença que apareceu silenciosa no meio médico, de difícil tratamento também, mas principalmente de difícil diagnóstico, né? Aí que entra o especialista para poder pegar e colocar a sua mãozinha em cima disso. Você estava me falando agora há pouco que dos pontos, dos 18 pontos, depois dos 11 pontos, que isso se deixou um pouquinho de lado, não? Exatamente, porque antes tinha que ter os 11 pontos para poder ter, hoje em dia não. Né? Tem alguns pacientes que não têm e pacientes que têm esses pontos e não têm. Então a gente usa outros critérios. Principalmente a gente pontua sono, a gente divide em leve, moderado, severo, fadiga, grau de alteração de humor, né? Então não é só os pontos também. Ou seja, hoje não há necessidade dos 11 pontos positivos. Exatamente. Se ele tiver 7 pontos positivos, mas tiverem outros que sejam Sabe até mais importantes, exatamente. Você dá um diagnóstico. A gente não vai falar tchau, você não tem, né? Então Entendi. pode ter gente, então o ponto é bem para mais estudo, né? Mais para pesquisa. Mas para estudo mesmo. Doutora Cátia, eu gostaria de agradecer a sua colaboração, eu tenho certeza que foi de grande valia para todos os nossos internautas. Gostaria de deixar aberto aqui um novo convite em uma próxima etapa aqui, para que a senhora voltasse aqui com a gente, e gostaria que a senhora se dirigisse aos nossos internautas aqui, tá? Se despedindo. Eu que agradeço, né, o convite, Ângelo, estou à disposição aí se precisar. E qualquer coisa, o contato já foi dado e se precisar, estamos aí. Você não quer deixar de novo o seu telefone, por favor? Vou deixar o telefone então do consultório, aí a secretária passa o endereço direitinho, é 4332-6744. É aqui em São Bernardo? Em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista, aqui do lado.
Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. Muito obrigado a todos vocês internautas, tá? Por essa paciência de nos ter aqui aguentado durante essa meia hora aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tirado todas as suas dúvidas. Isso só é necessário, isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, a TV que mais cresce com você. Estaremos de volta aqui na segunda-feira que vem às 17h30 do programa Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá!